Não há nada pior do que você pegar um personagem em um show apenas para depois vê-lo sofrer ou morrer mais tarde na série. Há muitas reviravoltas que podem ser utilizadas em uma história para torná-la mais interessante, ou para manter o público atento. Essas táticas podem ser especialmente úteis ao se roteirizar uma série ou filme, porque o enredo se estende por um longo período de tempo e requer mais métodos para manter a história atraente para os espectadores. Às vezes, as reviravoltas trazem justiça a uma situação, como o vilão finalmente conseguindo o que está vindo para eles, ou o azarão finalmente conseguindo uma chance, mas outras vezes a reviravolta não é tão satisfatória. Às vezes a reviravolta é cruel e não há como extrair um significado maior disso. Muitas vezes, quando o personagem experimenta um resultado cruel que não merecia, é para beneficiar a história maior. Às vezes permite que algo mais aconteça na história, como um efeito dominó. Às vezes é para refletir o tema da história. Por fim, há momentos em que um final cruel conclui o arco de um personagem simplesmente para refletir o quão injusto ou perigoso é o mundo da história. Então, embora essas reviravoltas geralmente pareçam adições injustificadas, destinadas a arrancar nossos corações, elas realmente tendem a servir a um propósito. Infelizmente, uma das melhores maneiras de garantir o impacto de um final cruel é quando afeta algum personagem querido. Isso resulta em uma série de momentos memoráveis em programas que ressoam profundamente com os espectadores por causa do seu significado emocional. Hoje irei trazer alguns personagens que alcançaram tais resultados e partiram o coração dos espectadores no processo, mas como resultado, ficarão gravados em nossas mentes nos próximos anos. Em primeiro lugar, Ed Mansell, de Stranger Things. Stranger Things quebrou o coração dos fãs notavelmente com finais cruéis de personagens mais de uma vez. Barb e Bob são alguns exemplos. Mas talvez o mais perturbador seja a morte do Ed. Dentro de uma temporada no show, os fãs rapidamente se apaixonaram por ele, desde seu visual até sua personalidade amigável, mas rock and roll. Ele era um personagem inegavelmente interessante, diferente de qualquer outro que apareceu no programa até agora. Infelizmente, apesar de ser adorável, seu personagem teve um final muito infeliz para salvar seus amigos. Embora sua morte seja perturbadora, ela completou seu arco de personagem e lembrou os espectadores de por que eles o amavam tanto em primeiro lugar. Na verdade, o personagem de Ed era tão popular e os fãs ficaram tão chateados por perdê-lo que muitos pressionaram os criadores a trazer esse personagem de volta. Mas depois de algumas críticas recentes dos atores do programa, ainda está no ar se os criadores vão trazer ele de volta ou não. Em segundo lugar tem a Brida, de The Last Kingdom. Desde o início da série, os espectadores veem Uhtred e Brida crescerem juntos e até se apaixonarem. Mesmo que o tempo, as diferentes prioridades façam com que eles se separam e sigam a vida com os outros, sua conexão continua sendo um grampo essencial no arco do personagem de Uhtred. Mesmo quando eles se voltam um contra o outro e Brida começa a caçar Uhtred, seu vínculo ainda os impede de terminar um com o outro, e os fãs passam a se sentir tão profundamente sobre seu relacionamento. Apesar de seu vínculo forte os impedir de terminar um ao outro, Brida é finalmente derrubada por uma extensão de Uhtred. Isso realmente contribui para uma cena de cortar o coração. No entanto, o que fez seu final tão cruel não foi tanto como aconteceu, mas foi tudo o que levou a isso. Antes de morrer, Brida perde tudo pelo que lutou tanto. Isso é o que a leva a caçar Uhtred em primeiro lugar, algo que ela nunca faria. Em terceiro e último lugar, tá o Jin de Supernatural. Ao longo das muitas temporadas do show, um dos aspectos mais importantes da história é a relação entre os irmãos Sam e Dean. Desde o início, fica claro que os irmãos funcionam como um cenário na série. Mesmo entre os companheiros que encontram ao longo do caminho, o relacionamento deles está no centro de tudo. É por isso que foi tão excruciante ver Dean morrer nos braços de seu irmão. Além de ser um personagem adorável que evoluiu ao longo do show, vários personagens foram sacrificados para ajudar e garantir o sucesso de Dean, o que tornou sua morte ainda mais dolorosa. Ter Sam vivendo uma vida plena e completa parece inconsistente com o relacionamento deles sendo a força motriz, apesar das muitas maneiras pelas quais Dean vive através de Sam. E por hoje fico por aqui. Caso queira a parte 2 desse vídeo, comentem e curtam para que eu saiba que gostaram do vídeo. Fiquem bem e até!